Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série de Algorithmic Crypto Trading, ou seja, trading algorítmico para criptomoedas. Hoje a gente vai começar com uma série, uma subsérie, podemos chamar assim, de algoritmos clássicos. Então, os primeiros da série devem ser bem simples, acho que vai ser bem fácil de você acompanhar, mesmo que você não tenha o costume de acompanhar nossos outros vídeos sobre trading algorítmico em criptomoedas. Então hoje a gente vai falar sobre um algoritmo básico que geralmente é utilizado como padrão de comparação para outros algoritmos mais sofisticados, que é o Uniform Buy and Hold, ou seja, compra e guarda de forma uniforme. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Vamos para o notebook. Uniform Buy and Hold é o seguinte: imagina que você tem um dinheiro que você precisa investir, ou que você gostaria de investir, e você não sabe exatamente qual cripto que você vai comprar. Então faz o seguinte: eu vou dividir esse dinheiro em partes iguais e vou comprar a mesma quantidade de dinheiro de cada cripto. Não significa que eu vou ter a mesma quantidade de moedas de cada denominação. Não, eu vou ter a mesma quantidade de dinheiro alocado para cada cripto. Se a cripto é muito cara, tipo a Bitcoin, eu vou ter bem pouquinho. Se é uma cripto mais barata, como o Ripple, eu vou ter mais moedas, certo? Então basicamente, né, não podia ser mais simples, né? A gente divide o nosso dinheiro em partes iguais. Vamos ver que eu vou comprar 5 moedas, eu vou dividir o meu dinheiro em 5 partes iguais e vou gastar aquelas partes com cada cripto que eu quero comprar. Isso vai formar o que a gente vai chamar de um portfólio, né? A gente já usou essa terminologia antes, então não tem nada de novo por enquanto. Então primeiro, gente, passar rapidinho aqui os importes que a gente vai utilizar. Alguns são velhos conhecidos de vocês, como por exemplo o nosso módulo Poloniex. A gente vai trabalhar com dados da Exchange Poloniex para nossas análises, que a gente tem feito já há algum tempo, né? A gente usa algumas bibliotecas de gráficos, né, como a HoloViews, a Matplotlib. O destaque para a aula de hoje, a gente vai utilizar a biblioteca FFN. Então, para quem não conhece, é uma biblioteca de algumas funções bem interessantes financeiras que vocês podem procurar. Simplesmente fazendo um Google por FFN Python, vocês vão encontrar o site dessa biblioteca, que é bem interessante, recomendo. Então, primeiro passo de tudo, vamos escolher as criptos que nós queremos que componham o nosso portfólio. Nesse caso aqui, então eu construí um dicionário onde eu coloquei o símbolo em minúsculo aqui da cripto, ETH para Ethereum, BTC para Bitcoin e assim por diante. Como valor para cada uma dessas chaves eu coloquei o par da Poloniex, que corresponde ao preço que a gente vai trabalhar. Então eu vou trabalhar o preço dessas criptos em termos do Tether, né, que é uma stablecoin bem usada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar os dados, né? Sem os dados a gente não consegue testar nenhum algoritmo, né? Então eu vou determinar que eu quero baixar desde 1º de junho de 2017 até agora, a data de agora. Então aqui eu tenho um pequeno código, depois vocês dão uma olhada. Basicamente esse if else aqui é para a gente poder fazer um cache em disco, né? Para a gente não ter que estar baixando sempre toda vez que quiser rodar novamente esse código. Então, na primeira vez ele vai baixar e vai gravar a série de preços como um pickle, e na próxima vez ele vai verificar se ele já baixou, não vai baixar de novo, é só usar o que já está salvo no disco. Tá? Então, como eu já executei isso anteriormente, a gente não vai nem perder tempo fazendo esse download. A gente pode então olhar qual é a cara das data frames que a gente obtém a partir desse download, né? Então aqui pegando uma das criptos, né, a Stellar, né? Então eu tenho aqui o valor de fechamento, o valor de alta, o valor de baixa, máximo mínimo, né, para cada janela dessa, para cada candlestick que a gente fala, o valor de abertura, volume. Mas para a análise que a gente vai fazer hoje, a gente está mais interessado mesmo no valor de fechamento, né, que é a variação do preço.
A gente poderia usar o valor de abertura. O valor de fechamento é simplesmente um valor mais comumente utilizado. No nosso caso aqui não importa. Então a gente pode fazer um gráfico mostrando, por exemplo, para o Stellar, qual é o valor de fechamento e o volume correspondente durante todo o período em que a gente baixou. Então está aqui à direita o gráfico do volume, à esquerda o gráfico dos valores de fechamento, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Então a primeira cálculo que a gente vai fazer é um buy and hold simples, né? Se eu comprasse só uma cripto e guardasse durante todo esse período, quanto dinheiro eu ganharia? Ou seja, enquanto o meu patrimônio aumentaria. Então vamos executar essa simples função aqui. Temos que rodar mais uma célula para pegar os valores. Então está aqui, ó, se eu tivesse comprado lá atrás, em 1º de junho de 2017, Ether, todo o meu dinheiro em Ether eu teria ganho 14%. Se eu tivesse comprado Bitcoin, eu teria ganho 250%, e por aí vai, os outros valores. A moeda que rendeu mais foi o Stellar, nesse período, 279,2%. Então tá aí. Isso aí é o que você teria de aumento de patrimônio num simples buy and hold de uma única moeda. Agora o que a gente quer é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, se a gente pode chamar assim. Eu, na verdade, em vez de comprar uma única moeda, eu vou comprar todas elas, dividindo meu dinheiro em partes iguais para cada uma. Então aqui eu tenho uma funçãozinha que faz exatamente isso, né? Não vou passar diretamente pelo código, mas vocês podem ler, é super simples, né? E se a gente executar, então, a gente vai ver que se eu fizer essa divisão, depois do final do período, eu vou ter um ganho do meu patrimônio de 139,25%. É mais do que em algumas moedas isoladas, mas é menos do que as moedas que renderam mais, como por exemplo a Bitcoin, a Lite e a Stellar. Então a gente começa a ver aqui a principal vantagem de se utilizar o Uniform Buy and Hold. O Uniform Buy and Hold evita que você tenha que escolher a moeda certa, você aposta numa média entre aquelas moedas, que vai ser a sua rentabilidade ao longo do período. Interessante, já começa a ser bem interessante. É claro que se você souber, tiver bola de cristal, souber qual que vai subir mais, você tem que apostar naquela, mas como você não tem, né, melhor não ficar nem tão mal nem tão bem, né? Essa que é a lógica por trás do Uniform Buy and Hold. Tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa é a gente olhar para o resultado final, né? Comprei lá e vendi uma data no futuro. Acontece que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar vender, certo? Se a gente vender numa hora que o mercado está bem, a gente vai ganhar mais. Se a gente vender numa área que o mercado, num dia que o mercado está baixo, a gente não vai ganhar tanto, talvez até perca. Então para a gente ter uma ideia melhor de quão seguro é o Uniform Buy and Hold, a gente tem que dar uma olhada na variação do valor do portfólio que a gente está montando ao longo dos dias, né? Então vamos fazer isso. Se a gente agora criar aqui mais um códigozinho, voltando aqui para o nosso notebook, né? Então primeiro a gente separa e junta todas as moedas em um único data frame, que eu estou fazendo nessa primeira linha aqui. Preste atenção para ver como é que essa linha funciona. Depois, o que eu vou fazer é só renomear as colunas desse novo data frame com o nome das moedas aqui. Estou fazendo isso. E vamos olhar então para a cara do meu data frame no final. Então está aqui, eu tenho um data frame, continua tendo como índice as datas e horas. E aqui estão as minhas moedas, né? Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Ripple, Stellar, Dash e Monero. Legal, né? Agora eu posso analisar conjuntamente, que é o que eu quero fazer. Mas vamos fazer um pequeno desvio aqui para olhar como é que é o comportamento dessas moedas em relação uma à outra. Então vamos olhar para a correlação entre essas séries. Se a gente rodar esse comandinho aqui, olha só a matriz de correlação entre as minhas moedas. Que coisa de doido, né? A gente vê que as criptomoedas nesse mercado em que a gente está, são extremamente correlacionadas, né? Tipo, por exemplo, Bitcoin e Litecoin tem 90% de correlação. É bizarro, né? As moedas menos correlacionadas são Dash e Stellar.
mesmo assim tem 58% de correlação. Então o mercado de cripto ele anda mais ou menos todo mundo junto. Quando um sobe, o outro sobe, quando um desce, o outro desce. Geralmente quem comanda é Bitcoin. Vamos em frente. É só para vocês terem uma noção do como é que é o comportamento de correlação no mercado. Em seguida, nós temos que implementar uma função para calcular o valor do portfólio com essa distribuição uniforme de dinheiro pelas moedas dia a dia. Então eu fiz essa funçãozinha aqui. Então no início da série eu calculo quanto dinheiro, qual quantidade de cada moeda eu tenho, que eu vou chamar aqui de porte zero, o portfólio no tempo zero, e esse portfólio vai ter um valor naturalmente. E eu vou calcular então para cada instante de tempo que eu tenho no meu data frame aqui nesse fora aqui, qual o valor do meu portfólio, simplesmente multiplicando a quantidade de moedas que eu tenho de cada cripto pelo seu preço naquele instante, e vou ter o valor naquele momento do tempo para o meu portfólio. Então essa função simplesmente calcula essa série e eu posso então colocar ela como uma nova coluna no meu portfólio, no meu data frame do meu portfólio. Então agora eu tenho uma nova coluna aqui no final chamada UBH, Uniform Buy and Hold, que eu começo com um portfólio valendo $1.000, reais, enfim, o que você quiser chamar, que eu dei aqui como valor inicial investido, e aí depois ele vai variando ao longo do tempo, certo? À medida que os preços aumentam, tá aqui. Ou variam, na verdade, né? Às vezes eles caem. Então com isso a gente pode fazer algumas análises. Então agora que eu vou começar a utilizar aquela biblioteca FFN, que é bem interessante. A primeira análise que eu vou fazer é fazer uns cálculos sobre meu portfólio, chamando essa função CalcStats do FFN. A partir daí eu posso puxar alguns resultados. Por exemplo, a progressão do meu patrimônio. Então eu tenho aqui em cinza o meu Uniform Buy and Hold, você vê que ele sobe mais ou menos no meio, né? Ele fica mais ou menos no meio da turma lá. O Stellar tem a performance muito boa, especialmente a partir do início de final de 2017, 2018, ele está sempre acima. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é feito normalizando-se os valores das séries pelo valor inicial delas, por isso que elas começam todas no mesmo valor, como se eu dividisse a série pelo valor que ela tinha no instante zero. Então elas partem todas do mesmo ponto e a gente pode então apreciar o crescimento relativo delas. Outra análise que a gente pode acessar a partir das estatísticas do FFN é a performance de drawdown, que é uma das coisas mais interessantes do vídeo de hoje e nosso último resultado. O que é o drawdown, pessoal? Olha para esse gráfico aqui. O drawdown é o quanto uma moeda perde ao longo do tempo, quando ela cai. Então, em alguns pontos ela não vai cair nada, então o drawdown vai ser zero. Tem alguns momentos aqui que ela ou está subindo ou simplesmente não está caindo, então você não tem drawdown. Né? O drawdown é quando ela tem perda. E esse gráfico, quando você faz o gráfico do drawdown da forma como eu estou fazendo aqui, o que a gente tem? A gente tem o risco, mais ou menos uma medida, uma indicação do risco de se ter dinheiro num determinado ativo. Por exemplo, da mesma forma que o Stellar teve aquele performance de rentabilidade muito alta, olha aqui em roxo, né? O Stellar, olha o drawdown do Stellar. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que se eu tivesse com o meu dinheiro no Stellar e tivesse que vender por acaso em outubro de 2017, eu estava ferrado, porque teve um drawdown gigantesco, né? 80%. Né? Então isso é muito sério. Então agora a gente vê a vantagem do Uniform Buy and Hold. Você vê que o Uniform Buy and Hold está bem aqui no topo da turma, aqui, quase sempre acima. Né? O drawdown dele está muito bem colocado em relação aos outros. Por quê? Porque o Uniform Buy and Hold ele tem um efeito de redução de variância da série, porque ele, na verdade, é a combinação de todos os ativos em um único portfólio. Então ele varia menos, portanto, ele também diminui o seu risco no caso de você ter que vender numa data que não é planejada. Então, em qualquer momento aqui nessa série em que você vender, né, você necessariamente não está na pior situação possível comparativamente a simplesmente ter todo o seu patrimônio em uma única moeda, certo? Então, por isso, o Uniform Buy and Hold, apesar da sua simplicidade, é uma estratégia bem interessante para quem não quer esquentar muito a cabeça
num investimento em cripto a médio e longo prazo. Então é uma boa opção. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre Uniform Buy and Hold. Se vocês gostaram, por favor, assinem o canal, deem um like, tá bom? E até o próximo vídeo.